Quem foi o primeiro mártir da igreja? Bem, evidentemente o primeiro mártir foi nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois de Cristo, o primeiro mártir que a Sagrada Escritura narra para nós foi o grande Santo Estevão. Santo Estevão, ele foi escolhido para ser diácono, né? Nós temos aqui, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, aquela eleição dos diáconos, né? Os apóstolos escolheram 7 diáconos para servir, né, ao povo, né, especialmente o povo mais pobre, as viúvas, os órfãos, etc. Né? Estevão foi escolhido entre um deles. Né? Mas nós sabemos que exatamente nesse começo do cristianismo havia aquela rivalidade dos judeus contra os cristãos. Aqueles judeus que não aceitaram Cristo, os doutores da lei, os fariseus, os anciãos. Né? E exatamente Estevão foi vítima deles, como foi também depois São Tiago Maior, que morreu, né, também martirizado. E é impressionante aqui, primeiro Estevão foi preso, porque ele pregava Jesus Cristo em Jerusalém, os doutores da lei tinham proibido, né? E Estevão foi interrogado e ele faz aquele discurso maravilhoso que os Atos dos Apóstolos traz aqui, né, no capítulo 7, mostrando que Jesus Cristo é Deus, é o Senhor, é o Salvador, e ele mostra em todo o seu discurso, né, que vem lá desde Moisés, desde os profetas, essa pregação, tipo mais ou menos daquilo que São Paulo fazia também lá nas viagens apostólicas de São Paulo, lá no meio também dos judeus e dos pagãos. Né? Mas quanto mais Estevão pregava Jesus Cristo, né, mais eles ficavam indignados com Estevão, até o ponto em que, né, condenaram Estevão à morte. E a gente vê aqui no capítulo, né, 7 dos Atos dos Apóstolos, que narra a morte de Estevão, está escrito aqui: ao ouvir tais palavras, né, esbravejaram de raiva, rangiam os dentes contra ele, mas, interessante, cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé diante de Deus. Né? E ele disse, né, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então, aí diz o texto aqui que levantaram um clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele e o apedrejaram. Lançaram-no fora da cidade e ali apedrejaram Estevão, e que se mantinha orando. E a oração de Estevão, pouco antes de morrer, é exatamente essa que está aqui, em Atos 7, 59. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Né? E posto de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes levem conta este pecado. A estas palavras expirou. Essa, meus irmãos, foi uma marca dos mártires da igreja, sempre martirizados, perdoando os seus algozes, né? E sempre rezando por eles, para que Deus não imputasse a culpa do pecado deles. Que coisa impressionante, né? Mesmo sendo mortos, sendo destruídos, isso aconteceu depois com São Paulo, com São Pedro, com muitos e muitos mártires ali no tempo do Império Romano, né? Que morriam, né, rezando pelos seus algozes, pedindo a Deus a conversão deles. E é interessante notar que São Paulo estava ali chefiando aqueles que crucificavam, apedrejavam Estevão. E por que Paulo se converteu? Exatamente porque Estevão ofereceu a Deus o seu sangue, a sua morte, o seu martírio, pela conversão deles. Exatamente para a conversão de São Paulo era necessário uma oblação muito grande. Foi exatamente a oblação da vida, do sangue, do martírio de Estevão, que fez com que a graça de Deus tocasse o coração de Paulo. E Paulo deixasse de ser aquele perseguidor dos cristãos para se tornar um grande defensor do cristianismo. Aí a gente vê a importância, meus irmãos, do perdão. A importância, né, de, mesmo sofrendo por Cristo, não odiar, perdoar e até rezar pelos inimigos. Como diz São Paulo, né, é como acumular brasas ardentes sobre a cabeça da pessoa, ou seja, você derrete o seu coração.